A paz do Senhor, eu quero deixar uma mensagem a vocês. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que se faz necessário falar sobre a questão de que nós sim pecaremos e sim falharemos? O adversário ele tem trabalhado desde antigamente contra a mente de todo aquele que crê em Deus para trazer culpa, para colocar o remorso. Nós vamos ter a experiência de Judas, que pecou contra o nosso Senhor e de tamanho remorso na sua alma cometeu o suicídio. Em vez de confessar o seu pecado e voltar-se a Deus, ele preferiu tirar a própria vida. E quão grande é o número de cristãos tirando a própria vida por causa das fraquezas, por causa dos fardos que tem sobrecarregado eles e por causa dos pecados que tem nos rodeado tão de perto e às vezes oprimido a nossa relação com Deus. Quando João vai aqui pregar a nós, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E um pouquinho antes ele vai dizer que se dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só que lá em João, capítulo 12, deixa eu achar aqui, vai falar que o Senhor é a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê nele crê não permaneça em trevas. Só que o significado de trevas significa assim, é escória, e diz assim: escuridão, lugar sombrio, mal, pecado, obscuridade, noite, ignorância e depravação mental. E aqui no Novo Testamento o significado é ignorância da verdade divina, da natureza pecaminosa e total ausência de luz e de uma falta de percepção espiritual. O que Jesus está dizendo, que Ele é a luz que vem ao mundo para trazer a mim e a você a perspectiva ou a percepção, a sensibilidade do pecado, a sensibilidade pelos caminhos aonde nós andamos. Lá em Salmos 119, verso 105 vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A ideia de termos Jesus na nossa vida, andarmos com Jesus, não é que não pecaremos, não é que não fraquejaremos, mas através da palavra que Cristo nos dá acesso, pela presença dele, pela revelação dele em nós, nós conseguiremos ter uma percepção melhor do nosso caminho para quando pecarmos, e se pecarmos, percebermos com mais rapidez e abandonarmos o nosso pecado. Não é que não pecaremos, nós pecaremos, mas nós teremos uma sensibilidade diferente da que o mundo tem quanto ao pecado. É só você fazer uma comparação bem rápida, como você percebia os pecados, o mundo, antes de se converter a Jesus? E como você começou a perceber as práticas pecaminosas depois de Jesus? Jesus dá uma clareza para o teu caminho. A palavra que Ele nos traz através da sua igreja, das pregações, as palavras que estão na Bíblia, vai trazer vida para nós, para que nós detectemos com mais facilidade aonde há morte, aonde há obscuridade, aonde há coisas que são depravadas diante dos olhos de Deus e não servem para nós, santificados em Cristo Jesus pelo sangue. Aí Salmos 19 diz assim, verso 12: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Aqui o salmista orando a Deus, salmodiando a Deus, ele vai dizer: quem é que pode entender os próprios pecados? Ou melhor, quem pode perceber os próprios pecados? Me expulsa dos que me são ocultos. E ele vai orar a Deus dizendo: livra o coração do teu servo da soberba. É interessante que mesmo sem ele ser soberbo, ele vai orar a Deus pedindo que Deus o livre. É interessante que
a gente tem que entender que existem pecados que cometemos que nós ainda não percebemos. E por isso precisamos continuamente voltar à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus nos cultos, comer a palavra que Deus está nos dando, porque somente com a palavra de Deus nós conseguiremos perceber no que temos pecado, no que temos falhado. A Bíblia diz nos Salmos, como o Salmos 19 que eu li, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que vai fazer manifestar a transformação na nossa vida é a contínua purificação pela palavra de Deus. Cristo diz o seguinte: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica é a contínua purificação pela palavra de Deus. Nós pecaremos, nós fraquejaremos, mas Jesus, pela sua palavra, vai nos purificar e nos levar de volta até Ele. Lá em João vai dizer que, diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 4 e 5, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aperfeiçoado significa, em um sentido ético e espiritual, a palavra significa levar à maturidade, aperfeiçoar, que gera crescimento. Quando você guarda a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, você está sendo levado ao contínuo processo de amadurecimento, e aí sim você está nele. Por isso não é possível amar a Deus e não amar a palavra dele. Se você ama a Deus, você deve amar a palavra. Se você ama a palavra, você logo está nele e ele está em você. Porque a palavra nos purifica, a palavra nos sara todos os dias. E nós precisamos entender que se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Existem pecados que nós ainda não percebemos. Existem coisas que nós fizemos, estamos fazendo e faremos que ainda não perceberemos que é pecado, mas o Espírito Santo que habita em nós e a palavra de Deus que é conduzida ao nosso coração vai nos avisar e nos despertar. Por isso que nós temos que clamar para que Deus todos os dias abra os nossos olhos, para que possamos ver no que temos entristecido a Ele, no que temos desobedecido a Ele, porque esse mundo tem tentado tirar a nossa visão espiritual, tem tentado nos adormecer. Como diz uma palavra assim, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa dormência está sobre a igreja. Quantas vezes nós nos vemos em pecado e depois de meses nós conseguimos ter a sensibilidade que erramos, que falhamos e que precisamos nos arrepender. Quantas vezes você foi perceber só depois de um determinado tempo que aquela atitude que você teve lá atrás foi errada, mas você teve essa percepção através do Espírito Santo ou da palavra de Deus. Então que as nossas fraquezas não nos afastem de Deus, mas te leve a depender mais dele e a querer ouvir mais a voz dele com mais frequência, porque é isso que vai te limpar, é isso que vai te sarar. É essa palavra que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.